Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre terapia. Todo mundo precisa de terapia? Vou responder essa pergunta nesse vídeo. Mas primeiro eu quero começar explicando um pouquinho sobre como que funciona o processo terapêutico, né? Porque só a partir dessa explicação você vai entender melhor se todo mundo precisa ou não de terapia. E aqui eu vou falar do processo terapêutico pelo viés da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo. Por quê? Porque se você for procurar um psicanalista, um profissional da área da Gestalt, por exemplo, que são outras abordagens, outros métodos de trabalho, vão ser formas diferentes, tá? Então aqui eu vou falar dentro da terapia cognitivo-comportamental. A terapia, ela é uma forma de tratamento. E por ser uma forma de tratamento, ela tem início, meio e fim. Então, sim, tem um momento em que a gente dá alta, né, para o paciente. Às vezes eu falo sobre isso no Instagram e todo mundo fica, nossa, mas na terapia dá alta, achei que era para sempre. Porque tem, né, muitas pessoas falando, eu faço terapia há 10 anos, eu faço terapia há 20 anos. De novo, se você for por um viés diferente da TCC, talvez esse seja o caso, mas dentro da TCC não. Dentro da TCC nós trabalhamos com a ideia de dar alta para o paciente, tá? Essa alta ela acontece quando o paciente está estável, quando ele está bem, está conseguindo lidar com os problemas, com as dificuldades sozinho, né? Só que o tratamento ele tem então início, meio e fim. A gente inicia com terapia semanalmente, então uma vez por semana a gente tem uma sessão junto com o paciente. Conforme o paciente vai melhorando, vai conseguindo lidar com seus problemas, resolver suas coisas sozinho, a gente vai espaçando as sessões para cada 15 dias, 3 semanas, um mês, até de fato o paciente ter alta. E na TCC a gente trabalha com o princípio de tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Sim, o paciente ele vai se tornar o seu próprio terapeuta. Por quê? Porque dentro do processo terapêutico, nós psicólogos ensinamos os nossos pacientes habilidades, estratégias, técnicas para que ele consiga lidar com aquelas situações ali que estão sendo um problema, né, que está gerando ansiedade para ele, enfim. Então a gente vai ensinando meios e formas de lidar com as próprias emoções, de resolver os seus problemas, e a gente sempre ajuda o paciente a colocar em prática na vida dele. Então a ideia é que ele aprenda dentro da terapia algumas habilidades, algumas técnicas e que ele coloque em prática na vida. Com isso, ele começa a se tornar o seu próprio terapeuta, porque ele vai aprendendo as ferramentas, né? Ele vai entendendo, como é que eu lido com ansiedade, como é que eu gerencio o estresse, como é que eu organizo a minha rotina. Então, a partir do momento que ele vai entendendo tudo isso, ele mesmo é capaz e ele mesmo consegue colocar em prática e lidar com essas situações. E é por isso que o objetivo da TCC é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. E eu sempre falo, né, inclusive, que assim, a terapia cognitivo-comportamental é um processo colaborativo. Colaborativo por quê? Porque o psicólogo, ele tá ali para ensinar todas essas habilidades que o paciente precisa, né? Ou seja, para mostrar para ele um caminho por onde ele deve seguir. Mas o paciente, ele é o único que consegue colocar em prática, né? Então, o psicólogo, ele mostra o caminho, né, que ele pode seguir, mas quem segue o caminho de fato é o próprio paciente. Então, o psicólogo mostra, o psicólogo direciona, mas é o próprio paciente quem vai seguir. Então, o paciente, ao longo desse processo, né, ele vai aprendendo ali por si só as habilidades, as técnicas, as estratégias, vai entendendo o seu modo de funcionar, né, quais são seus pensamentos, que influenciam nas suas emoções, influenciam nos seus comportamentos, enfim. São tudo conceitos e coisas que a gente trabalha, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, e nós vamos sempre ensinando o paciente. É sempre um processo muito psicoeducativo, onde a gente educa ali, ensinando e mostrando para o paciente todo o seu modo de funcionar, através dos pensamentos, emoções e comportamentos. E aí, ok, né? Você deve estar pensando, ok, ali não entendi como é que funciona. Mas e aí, todo mundo precisa mesmo de terapia? E a resposta é não. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um conceito que é o conceito da autoeficácia. O que quer dizer autoeficácia? Autoeficácia é quando você consegue resolver e lidar com seus problemas. E tem pessoas que têm essa ideia, né, da autoeficácia muito bem desenvolvida. São pessoas que resolvem os problemas, que conseguem lidar com as situações do dia a dia, mesmo sentindo ansiedade, mesmo às vezes sentindo medo, a pessoa consegue resolver e lidar muito bem com aquele problema. Então, isso que é um bom senso de autoeficácia, você conseguir lidar e gerenciar todos os seus problemas e dificuldades ali que surgem ao longo da sua vida. Porque, ou seja, se a pessoa tem essa autoeficácia bem desenvolvida, consegue lidar bem com seus problemas, consegue gerenciar bem as suas, né, situações do dia a dia, ela não precisa de terapia, entende? Porque ela mesma já consegue resolver ali os próprios problemas, lidar com as situações difíceis. Então, se ela consegue, teoricamente, ela não precisa de terapia. Porém, é muito difícil a gente ter um senso de autoeficácia tão bem desenvolvido ao ponto de nunca precisar de terapia. Porque, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? E às vezes a gente passa por momentos difíceis, por momentos em que, por mais que você até tenha um bom senso de autoeficácia, às vezes acontece uma situação tão difícil que você não consegue lidar
lidar com ela. Então, isso é normal, é comum de acontecer também, né? Então, assim, a gente tem esse conceito, que quando a gente olha para o conceito de autoeficácia, a gente entende que se alguém tem ele bem desenvolvido, talvez essa pessoa não precise de terapia, mas ao mesmo tempo eu entendo que, dependendo da situação que aconteça na nossa vida, aquilo pode mexer tanto com a gente que às vezes vai ser difícil de lidar com aquilo, mesmo tendo um bom senso de autoeficácia. Então, ou seja, a terapia não é para todo mundo. Se você tem um bom senso de autoeficácia, talvez você não precise, mas pode ser que mesmo até tendo um bom senso de autoeficácia, tenha alguma coisa que seja difícil ainda para você lidar e talvez a terapia seja necessária. Além disso, além dessa questão da autoeficácia, tem uma outra coisa para a gente pensar, que é a questão do diagnóstico. Se uma pessoa ela tem um diagnóstico, seja de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, bipolaridade, enfim, independente de qual seja o diagnóstico, essa pessoa ela vai precisar de um tratamento. Porque quando tem um diagnóstico, a gente fala de uma pessoa que está tendo já dificuldade para lidar com as coisas. Então, quando chega a ser, por exemplo, um transtorno de ansiedade, é porque a ansiedade dela já passou do normal, ela já está tendo muito mais dificuldades do que o normal para lidar com as próprias situações. Ela não está conseguindo mais gerenciar aquelas emoções, lidar com a ansiedade. Então, nesses casos, quando a gente fala de um diagnóstico, a pessoa ela precisa de um tratamento, ok? E lembrando sempre, gente, quem dá diagnóstico é o psicólogo e o psiquiatra. Tome cuidado, inclusive com o autodiagnóstico, né? Que eu sei que vocês ficam vendo vídeos nas redes sociais e fica lá, ai, tá vendo? Eu tenho TDAH, nossa, eu tenho ansiedade, eu tenho. Não é bem assim, gente. Isso precisa ser avaliado. E os profissionais mais capacitados para avaliar é o psicólogo e o psiquiatra, ok? Mas tendo um diagnóstico, lembre-se, vai ser necessário o acompanhamento psicológico. E dependendo do caso, até mesmo um acompanhamento medicamentoso com o psiquiatra. Bom, mas então é isso para esse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer essa dúvida, porque eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal, porque toda semana temos um vídeo novo por aqui. Combinado? Até mais!